Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu farei a leitura dos versículos 24 a 27. É o finalzinho do Sermão do Monte que a gente conhece tão bem. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. É a página 9 da minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há muito tempo atrás, na verdade, no ano de 1969, o Jorge Benjor compôs uma música e gravou que ficou imortalizada, né? Se chama País Tropical, né? Só de falar o nome, certamente você já deve até ter se lembrado do refrão, que fala justamente de uma das características do nosso país, que é o clima tropical, exatamente porque a gente está na região aí entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ou seja, além do calor tropical, uma essência desse clima é justamente a chuva. Principalmente quando chegam as estações da chuva. Chove muito no Brasil, não é? Ou seja, a gente tem que ficar preparado para quando a época da chuva chega. E a verdade é que a chuva não é uma exclusividade nossa, né? No mundo inteiro, em todas as regiões do planeta, com mais ou com menos intensidade, a gente sabe que chove. E junto com a chuva, muitas vezes vem o vento, vem as inundações, às vezes tão fortes que carregam até prédios, casas, prédios no início do ano. Infelizmente, a gente viu isso muito aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e outros estados. E aí, nesse contexto, a gente sabe que, assim, quem tiver mais preparado, ou seja, quem tiver boas fundações, uma boa construção, certamente vai resistir muito melhor do que aqueles mais fragilizados. Tudo isso chega a ser muito óbvio, né? A gente sabe muito bem de tudo isso que eu estou falando aqui. E mesmo assim, infelizmente, nem todo mundo está preparado quando a chuva chega. Infelizmente, nem todo mundo é capaz de resistir à força do vento, à força da água quando a tempestade vem. E aí, é bem possível que a essa altura, né, alguém esteja pensando aí, Diego, você está falando de quê? Você está falando de construção, de casa, de prédio, ou você está falando da minha e da sua vida? Na verdade, eu estou aqui imitando Jesus, porque o que Jesus faz é exatamente usar a metáfora da chuva, usar a metáfora da construção, da rocha, de um firme fundamento para falar da minha vida e da sua, aqui como eu disse, no finalzinho do Sermão do Monte, no texto de Mateus, capítulo 7. O que Jesus faz é comparar a minha vida e a sua com duas casas contrastantes em relação ao seu fundamento. Uma construída sobre o firme fundamento da sua palavra e outra construída sobre qualquer outro tipo de fundamento arenoso, frágil, inseguro. E aí, voltando aí à imagem da casa, de uma construção, quando chove, a gente sabe mais ou menos identificar de onde que veio a chuva, né? Por onde a água entrou. Pode ser uma telha que tenha quebrado, pode ser uma janela que ficou aberta, a laje que deu algum problema, e a gente vai lá e conserta. Agora, quando chove na nossa vida, quando a nossa história é inundada por medo, por temores, por dificuldades, por ansiedade, como identificar? Não é? Como lidar com essas circunstâncias? Muitas vezes as respostas não são fáceis de se encontrar
principalmente dependendo do caminho que a gente decide trilhar para encontrá-las. Por exemplo, como lidar com a dor da morte. Como lidar com a perda de alguém que a gente ama, que a gente fez planos, que a gente sonhou, que a gente depositou a nossa alegria de alguma maneira no desfrutar da vida. Como lidar, por exemplo, com a dor do sofrimento, com a dor do preconceito, com a dor da traição, da mentira, da quebra da confiança. Como lidar, para falar desse tempo que a gente está vivendo, não é? Com o isolamento, com a pandemia, com a quarentena. E a vacina, quando é que vai sair? E o tratamento, qual é o mais eficaz? A gente se pergunta, as pessoas perguntam para a gente fica meio perplexo, meio paralisado em busca de alguma resposta que acalente, que aqueça o nosso coração. São dores que muitas vezes não se curam rápido. E aí, volto a perguntar como resistir. Como fazer como o Jó, por exemplo, que diante de tanta dor, tanta calamidade, é capaz de dizer assim, de forma peremptória: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, eu sei que as circunstâncias podem ser as piores, mas eu sei também que Deus está comigo. Como que a gente faz isso? Eu acredito firmemente que Jesus, nesse texto diante de nós, nesta noite, nos ajuda a encontrar uma resposta. E a primeira lição que ele dá para mim e para você é a seguinte: ele ensina para mim e ensina para você que a palavra dele é como uma rocha firme. É sobre a sua palavra, é sobre a sua vontade que a nossa vida deve estar firmada. Como assim? Porque a gente sabe que o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente, o sofrimento faz parte da vida. Desde que o pecado entrou na história, a maldade penetrou no coração humano. A gente sabe que tem sofrimento, tem dor, tem perda, tem dificuldade. Aliás, essa é uma das razões pela qual Deus entrou na história. Deus entrou na história se envolvendo com os seus filhos ao longo do tempo e finalmente enviando o seu filho para morrer na cruz e ressuscitar. É por isso que existe Natal, é por isso que existe Páscoa, para que um dia o sofrimento acabe, para que um dia dos nossos olhos sejam enxutas todas as lágrimas. E aí, enquanto a gente aguarda essas promessas maravilhosas se cumprirem, como igreja do Senhor, Jesus nos dá a sua palavra. Jesus nos enche com o seu Espírito Santo para que a gente lide com a vida. E aí começa a fazer algo, aí algo começa a fazer toda a diferença na nossa vida. A gente precisa se perguntar: aonde é que está a palavra de Deus na nossa história? Qual é o significado do poder de Deus na nossa própria vida? Por quê? Na metáfora que Jesus utiliza aqui, que vai aparecer também lá no texto de Lucas, capítulo 6, versículos 48 a 49, a palavra de Deus é o fundamento da nossa vida. Ela sim é onde nós devemos nos firmar. E aí, em cada etapa da nossa história, seja ela de segurança, de alegria, de confiança e certeza, seja ela de medo, de tristeza, de angústia, de ansiedade, a gente pode contar com Deus e com a sua palavra, que exerce efeito divino e amoroso sobre a nossa história e ajuda a gente a responder, principalmente quando a tempestade vem. Porque a gente sabe que a chuva cai, que a tempestade vem. Porque todos os dias, meus irmãos, são apresentados fundamentos diferentes para a nossa vida, para mim e para você. Todos os dias. A gente lê os nossos livros, a gente vai para a nossa escola, a gente conquista os nossos títulos, a gente casa, a gente tem filhos, a gente ganha dinheiro, a gente constrói o nosso nome, constrói uma história, e cada uma dessas realidades, todas elas boas em si mesmas, elas podem se tornar uma tentação, para que elas sim sejam a fonte da nossa segurança e da nossa alegria, o que seria uma grande tristeza.
Porque Jesus convida a mim e a você a construir a nossa história, a viver os nossos sonhos, a desfrutar dos nossos relacionamentos, a usufruir dos nossos bens em torno da pessoa dele, a partir da palavra e do ensino dele. Não é? Eu tive um professor no Seminário Batista que o nome dele era Xavier. Ele era pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, que fica ali na Conde de Bonfim. E uma vez ele pregou um sermão na capela do seminário que me impactou muito. Era um sermão justamente em Jó. E aí, lá pelas tantas do sermão, ele falou assim, e nesse momento da história, ele enfrentava um câncer que, por fim, acabou de ceifar a vida dele. E lá pelas tantas, ele parou assim o sermão e ele falou assim, irmãos, eu quero agradecer as orações de vocês, as orações da igreja, dizer que eu sou muito grato e eu confio muito no cuidado e na vontade de Deus. Eu quero dizer o seguinte, se eu não morrer, se eu for curado, nós vamos ver a glória de Deus. Agora, se eu não for curado e vier a falecer, eu vou ver a glória de Deus. Aquela palavra dele impactou a gente de tal maneira que eu guardei no coração e guardo até hoje. E me ajudou a entender como é alguém, como moldar a minha vida em torno da palavra de Deus. Esse, para mim, particularmente, é um exemplo extraordinário. Alguém que entendeu, diante da finitude da vida, que o Senhor e a sua palavra é a sua esperança. Mas não é apenas isso que Jesus fala nesse texto. Uma segunda lição que ele dá aqui para mim e para você é a seguinte: é como se ele fizesse uma pergunta para a gente. Será que a gente está mesmo prestando atenção? Será que a gente está mesmo ouvindo aquilo que Deus está falando? Porque, veja, Jesus usa o exemplo de dois tipos de atitudes das pessoas diante da sua palavra. Ele fala de um que ouve e que pratica. Né? Um que ouve e obedece, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí ele resiste e ele é chamado de prudente. Agora tem um outro tipo que ouve e não pratica, e que por isso constrói a sua casa sobre a areia, mesmo sabendo, repare bem, que deveria construí-la sobre a rocha, mas ignora. E por isso é chamado de insensato, é chamado de inconsequente. E aqui, eu e você precisamos perguntar para o nosso coração, né? Onde será que a gente está aqui? Será que a gente está prestando atenção? A gente está ouvindo e praticando aquilo que Deus está falando para a gente na sua palavra? Porque Jesus sabe que por conta do pecado, a gente tem muita dificuldade de ouvir e de obedecer. Muita dificuldade de ouvir e de obedecer. Porque quando a gente fala de ouvir, né, e Jesus está falando disso aqui de alguma maneira para a gente sabe que tem duas realidades aqui, né? Uma a gente pode chamar assim de uma capacidade física para usufruir da audição, ou seja, a pessoa é capaz de fato de ouvir. Agora, uma outra realidade aqui é a ouvir com a intenção de obedecer. Né? Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe já deve ter tido essa experiência, que eu vou dar o exemplo aqui. Né? A gente sempre já deve ter ouvido um pai, uma mãe falar para o filho, para a filha: ô menino, né? Eu falei para você não fazer isso, eu disse para você não fazer isso, meu Deus, será que você não me escuta? Parece que o que eu falo você ouve por um ouvido e sai pelo outro, ou seja, né? A gente sabe que aquela criança ouviu, né? Ela tem a capacidade física de ouvir, contudo, ela não obedeceu. E isso acontece com a gente muitas vezes. A gente ouve Deus falar, mas simplesmente não obedece. Né? E nesse grupo aqui dos insensatos, a gente pode chamar, infelizmente, tem aqueles que simplesmente ignoram a palavra de Deus. Aqueles para quem a palavra de Deus simplesmente não faz a menor diferença na sua vida, na sua história, na sua realidade. E aí o risco é muito grande de construir a sua casa sobre um fundamento frágil, inseguro, diferente da palavra de Deus. Infelizmente, entre esses insensatos também, a gente pode ver, e a Bíblia, lamentavelmente, está cheia de exemplo disso, daqueles que paulatinamente abandonaram a palavra.
né? Até tem ali uma atitude de ler, de buscar alguma coisa. Jesus tem seríssimos embates com estes, os fariseus, chamados por Jesus de hipócritas. Eram homens que tinham contato com a Bíblia, que tinham contato com a lei, mas ela não movia mais o seu coração, não moldava mais a sua história, não tocava a sua mente, a sua alma. Pouco a pouco deixava de ser o fundamento das suas vidas. Ouvir para Jesus aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é obedecer, é guardar, é acalentar a palavra no seu coração. E aí a gente precisa se perguntar: qual tem sido o fundamento da nossa vida? Aonde temos depositado as nossas esperanças? Sem dúvidas nenhuma, né? Isso vai fazer toda a diferença, principalmente quando a tempestade vem, quando as dificuldades surgem. Né? Jesus conta uma parábola para ilustrar isso. Né? Eu vou comentar aqui rapidamente, depois você dá uma olhada lá em Mateus, no capítulo 13, que é a parábola do semeador. Ele fala de uma história de um agricultor, de um semeador que sai para semear. E ele fala de 4 solos diferentes cujas as sementes foram plantadas. O primeiro, né, fala do desperdício, porque a semente cai à beira do caminho e é o símbolo de alguém que até ouve a palavra de Deus, mas não compreende, não busca se aprofundar, conhecer. E aí vem o maligno, vem aquele que está contra mim e contra você e arrebata e leva a palavra. O segundo é um solo rochoso, né? Muito parecido com o primeiro. A diferença é que até há uma recepção com alegria da palavra inicialmente, mas não tem raiz, não se aprofunda. E aí quando vem a angústia, quando vem a perseguição por conta da palavra, quando a tempestade vem, né, ao abandono de Deus e da sua vontade. O terceiro fala que a semente caiu entre os espinhos. Esse também ouve a palavra, mas as preocupações desse tempo, os cuidados com este mundo, né, o desejo da riqueza, diz o texto nas palavras de Jesus, acabam por fim por sufocar a palavra e ele a abandona. Finalmente, o quarto é uma terra boa, é uma terra fértil que a semente encontra guarida, e é extraordinário o que Jesus diz. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 23, ele diz assim: é alguém que ouve e compreende a palavra, que aprofunda a palavra no seu coração. E a pergunta aqui para mim e para você persiste, não é? Que tipo de solo eu e você temos sido? Sem dúvida nenhuma, aproveitando a metáfora de Jesus, um solo fértil é aquele que é cultivado, é aquele que é regado, é aquele que é alimentado pelas palavras de Jesus Cristo. A gente não precisa ter dúvidas em relação a isso, principalmente quando a tempestade vem, e a gente sabe que ela vem, não é? E aí, caminhando para o encerramento, para o final, uma terceira lição que Jesus dá para a gente aqui é que não apenas a sua palavra, mas ele mesmo é a rocha onde a nossa vida precisa estar firmada. Porque o que Jesus está dizendo, no fim das contas, é que a nossa vida deve estar firmada nele, né? Ele é a sua palavra. Há uma música de uma banda chamada Os Arrais, cuja o título é exatamente esse, né? Ele é aquilo que ele oferece, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a própria pedra é Cristo. Falando da experiência dos israelitas no deserto, ele lembra: a pedra é Cristo. O Antigo Testamento fala de Deus como a rocha de Israel. Quem é rocha senão o nosso Deus? O salmista, no Salmo 95, fala que todos nós devemos aclamar a rocha da nossa salvação. O profeta Isaías, com muita coragem, ele diz o seguinte: olha, não se assombrem, não temam. Isaías 44, versículo 8. Acaso desde aquele tempo eu não fiz vocês ouvirem, eu não anunciei para vocês? Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça.
O salmista, no Salmo 118, no versículo 22, os próprios profetas confirmam essa palavra. Jesus cita esse texto, e aí Pedro, diante do Sinédrio, lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Este Jesus que vocês rejeitaram, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é a rocha sobre a qual a nossa vida precisa estar. Porque, meus irmãos, a gente sabe, a chuva vem, não é? Num clima tropical como o nosso e em todos os lugares do mundo, como eu falei, com mais ou menos intensidade, mas não apenas o clima nos preocupa, na verdade a tempestade pode vir e de repente está vindo nesse exato momento da sua história, da minha história. E aí a gente precisa saber que o nosso fundamento é o Senhor Jesus, é a rocha que é o próprio Cristo, a sua palavra. E aí a gente precisa perguntar ao nosso coração: será que na nossa vida a palavra do Senhor tem sido o real fundamento? Será que a gente está mesmo ouvindo o que Deus está falando? Será que a gente tem prestado atenção ao que Cristo continua a nos dizer? Que tipo de solo eu e você temos sido? Jesus, meu irmão, minha irmã, é fonte de segurança para mim e para você. E hoje, uma vez mais, ele convida a todos nós para que coloquemos a nossa esperança, a nossa confiança nele, porque a tempestade pode vir, a chuva pode vir, mas se o nosso fundamento for o Senhor Jesus, nós estaremos seguros. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.